Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre extrusão, né? Então, o processo de extrusão ele é um processo que ele é muito semelhante tanto para metais quanto para polímeros, e ele é um processo então de conformação em que o material ele é forçado através de uma matriz. Então, ele é muito semelhante ao processo que a gente viu de trefilação. A diferença é que no processo de trefilação, embora a força predominante ainda seja uma força compressiva, a gente tem um efeito de atração sobre esse bloco, esse arame. Então, tem uma garra que vai tracionar esse arame pela fieira e acaba auxiliando no processo. No processo de extrusão, ao invés de ter algo que puxe o material, a gente vai ter um êmbolo aplicando uma pressão e vai empurrar então esse metal em direção a uma matriz. Então, o interessante do processo de extrusão é que a gente pode produzir praticamente qualquer tipo de forma de seção transversal. A gente pode ter então peças vazadas ou cheias com diversos tipos de geometria. Então, principalmente, esse processo ele é utilizado na produção de perfis. Então, perfis eles têm umas formas geométricas bem complexas, né? E o processo então que vai ser capaz de fazer isso é a extrusão. Outra característica importante também é a geometria da matriz, ela permanece inalterada enquanto está passando esse metal. Então, os produtos feitos por extrusão eles têm uma seção transversal constante. E dependendo da ductilidade do material que a gente for extrudar, a gente pode ter um processo de extrusão sendo feito a frio ou então um processo de extrusão feito a quente. Então a matéria-prima do processo de extrusão normalmente são os tarugos, né? Então cada tarugo ele é extrudado individualmente, na máquina vai um por vez, o que caracteriza esse processo de extrusão aí como um processo semi-contínuo. O produto da extrusão normalmente é uma peça semi-acabada, então a gente tem que executar depois do processo de extrusão algumas etapas complementares, por exemplo, etapas de corte, podem ser necessárias para a gente ter então a peça acabada. A extrusão ela pode ser combinada também com operações de forjamento, que a gente vai ver mais à frente o que é esse forjamento, né? E nesse caso a gente chama de extrusão fria. Então, no processo de extrusão a quente, a gente tem, pelo efeito do aquecimento, né, a gente consegue uma redução de área bem maior do que nos processos de extrusão a frio. Uh, Reduções de áreas ali na ordem de 1 para 20. Então, o que isso significa? Aqui a gente tem um exemplo que fica melhor de a gente enxergar, né? Então, numa barra de 100 milímetros quadrados de área, ela pode ter área reduzida para 5 milímetros quadrados. Materiais que têm uma ductilidade maior, como no caso do alumínio, essa redução ela pode ser também bem maior. Então a gente tem ali, passada a extrusão, tanto a frio quanto a quente, esse alumínio pode passar, e se obtém então reduções de área de até 1 para 100 no processo então de extrusão a quente. Então aqui é uma figura que ilustra bem esse processo, né? Nós vamos ter ali a nossa matriz, a caixa da matriz. Vai ter um êmbolo, esse êmbolo ele vai pressionar o metal que está dentro dessa matriz e ele vai passar então por essa seção menor aqui. E aí ele vai adquirir então a forma semi-acabada. Então a gente tem uma pressão sendo aplicada, vai ter uma área inicial desse tarugo, né? Vai passar pela matriz com um ângulo alfa
e ela vai sair então com uma área diferente que a gente vai chamar de área final. Então é muito semelhante lá ao processo de trefilação. O equipamento básico necessário para a gente executar um processo de extrusão, então, é uma prensa hidráulica. É possível a gente controlar a velocidade e o curso dessa prensa, então. Então a gente pode aplicar então uma força constante para um longo curso, o que torna possível então a gente fazer a extrusão de peças mais longas e aumentar também a taxa de produção do nosso processo. Então aqui a gente tem um exemplo mais comum de prensa, né? Uma prensa hidráulica vertical. Essa é uma prensa que normalmente é utilizada para o processo de extrusão a frio. Elas têm uma menor capacidade do que as demais prensas, porém, do que as prensas utilizadas para extrusão a quente. Porém, como vantagem dessas prensas hidráulicas, elas ocupam menos espaço horizontal. Então, para um layout de fábrica, né, isso chega a um ponto que ele se torna um pouco mais interessante. Se a gente tem materiais também que têm uma ductilidade maior, a capacidade menor dela não vai ser tanto inconveniente, então elas se tornam bem úteis. Nós podemos também ter as prensas excêntricas, também usadas para extrusão a frio e por impacto. E essas excêntricas vão ser indicadas então para produção em série de pequenos componentes. Então, para peças pequenas, normalmente nós utilizamos essas prensas excêntricas. Já as prensas especiais vão ser utilizadas então para operações que tenham vários estágios, então onde a área da seção transversal é reduzida diversas vezes. Aí a gente tem que ter uma prensa um pouco mais complexa, né? Um pouco mais uh, versátil para conseguir aplicar essas várias reduções. Então, os produtos do processo de extrusão, como eu falei, os produtos mais comuns são os perfis. Então, vocês observam na imagem que tem perfis com geometria bem complexa. A gente pode produzir tubos ocos também, barras sextavadas, enfim, tem uma infinidade de peças que podem ser feitas então por esse processo de extrusão. Aqui a gente tem um exemplo também de uma engrenagem que pode ser feita por esse processo. Então aqui mais alguns, ali tem algumas barras menores, né? Podem ser feitas dessa forma. Ali tem mais outros perfis, tubos, enfim, todos esses produtos da extrusão. Aqui mais um perfil com uma geometria bastante complexa. Então, os produtos mais comuns são quadros de janelas e portas, trilhos de portas deslizantes, né? Tubos com várias seções transversais e diversos tipos de formas. Característica interessante do produto extrudado, ele normalmente é um processo que vai liberando o produto de forma contínua e a gente pode ir lá cortando no tamanho que a gente deseja. Então, um exemplo ali, a gente pode produzir maçanetas, trancas, engrenagens, como a gente viu lá na figura anterior. Pode ser utilizado também a extrusão combinada com o processo de forjamento para gerar componentes lá para os automóveis, para a produção de bicicletas, motocicletas, para máquinas pesadas e outros equipamentos utilizados no transporte. Então aqui a gente tem uma lista de alguns materiais que são comumente estudados, então a maior parte deles ali é porque tem uma ductilidade maior, né? Então a gente tem o alumínio, o cobre, o aço de baixo carbono, por possuir baixo carbono ele tem uma ductilidade um pouco maior, o magnésio e também o chumbo. Então, tipos de extrusão. A gente tem basicamente dois tipos de extrusão, a extrusão direta e indireta.
Só que ainda a gente pode ter duas variações desses processos, a extrusão com variação lateral e a extrusão hidrostática. Então, na extrusão direta, é o processo mais básico, que aí a gente denomina de extrusão direta. Então, a gente vai ter um tarugo que vai ser colocado numa câmara e vai ser forçado por um atuador metálico para ele atravessar essa matriz. Aí a abertura da matriz ela pode ser uma abertura circular ou de qualquer outro formato. Então é basicamente o que a gente tem aqui na figura, né? A gente vai posicionar o tarugo nessa região, vai aplicar a pressão com o êmbolo ali e vai fazer esse tarugo passar por essa matriz. Então, para proteger o pistão da alta temperatura, para não ocorrer a degradação do pistão pela temperatura e pressão, a gente pode utilizar um bloco de aço que é chamado de falso pistão, que vai ser colocado então entre o material e o êmbolo. E pode-se utilizar ainda também um pedaço de grafite entre esse falso pistão e o material para garantir que todo o material ele passe pela matriz, não deixando nenhuma sobra dentro da matriz. Aqui nós temos uma variação do processo, que é a extrusão lateral. Então, ao invés dele passar totalmente aqui na horizontal, ele tem a matriz sendo colocada na lateral dessa câmara. Então, o pulsão vai pressionar esse metal. Ali tem a placa que eu comentei, do falso pistão, que vai pressionar o material e vai fazer ele atravessar, então, essa matriz. Então, nós temos também ainda o processo de extrusão indireta, que também é conhecido por extrusão reversa ou invertida, que aí, em vez do pistão deslocar o material em direção à matriz, ocorre o contrário. A matriz ela acaba deslocando em direção ao tarugo. Então, como não tem um movimento relativo entre o tarugo e as paredes da câmara, da extrusora, a gente tem forças de atrito e pressões bem menores do que no processo de extrusão direta, né? Então, se a gente estiver empurrando esse tarugo, ele tem um atrito maior com as paredes da câmara e a matriz. E nesse processo de extrusão indireta, esses valores de atrito eles são minimizados. Por outro lado, para esse processo ocorrer, o êmbolo ele é furado, né? Então as cargas que vão ser utilizadas são bem mais limitadas para a gente não exceder a resistência desse êmbolo então. Então não é possível a gente obter perfis com formatos mais complexos. Então a quarta variante é o processo de extrusão hidrostática. Nesse caso, o diâmetro do tarugo ele é menor que o diâmetro da câmara. E nessa diferença entre o diâmetro do tarugo e o diâmetro da câmara, esse espaço normalmente ele é preenchido por um fluido hidráulico. Então, esse processo de extrusão hidrostática ele pode alcançar pressões da ordem de até 1.400 megapascal, que vão ser transmitidas então ao tarugo através do pistão e do fluido. Como ponto interessante do processo de extrusão hidrostática é que ele não tem atrito então nas paredes da câmara. Então, como a gente comentou lá na aula de atrito e lubrificação, no momento que a gente coloca um fluido ali no meio, a gente deixa de ter o atrito entre as partes metálicas, então entre o tarugo e a parede da câmara. A gente passa a ter um novo tipo de atrito rolando ali entre o tarugo e o fluido, e esse fluido e a parede da câmara. Obviamente que esse atrito ele é bem menor do que fosse metal com metal. Ele é um processo que foi desenvolvido lá na década de 50. Atualmente ele evoluiu então para o uso de uma segunda câmara pressurizada,
que é mantida a uma pressão mais baixa. E aí ele recebeu um novo nome aí, uma nova denominação, que é chamada então de extrusão fluido a fluido. Essa extrusão fluido a fluido, ela reduz os defeitos do produto que acabou de ser extrudado. Então reduz, por exemplo, os processos de oxidação nesses perfis. Então esse processo de extrusão ele aumenta a ductilidade do material. Então materiais que são mais frágeis eles podem se beneficiar desse tipo de processo. As principais vantagens do processo de extrusão hidrostática vão ser o baixo atrito, né, a baixa fricção, como eu comentei, pequenos ângulos de matriz, que ele acaba melhorando a ductilidade, então não é necessário a gente ter ângulos muito grandes para fazer as reduções, e altas relações de extrusão. Então a extrusão hidrostática normalmente é feita na temperatura ambiente. Normalmente se utiliza um óleo vegetal como fluido, né? Porque ele combina aí qualidades de viscosidade e lubrificação que são mais adequadas então para a execução desse processo. Isso não impede de a gente executar o processo de extrusão hidrostática também em altas temperaturas. Nesse caso a gente não vai usar esse óleo vegetal, né? Porque aí a gente estaria, como é uma alta temperatura, a gente poderia estar entrando na temperatura de degradação desse óleo. Então, nesses casos, quando são altas temperaturas, a gente utiliza ceras, polímeros ou até mesmo vidro como fluido. Então, eles têm também uma função de manter um isolamento térmico do tarugo durante esse procedimento de extrusão. A gente pode fazer extrusão por esse processo a quente de vários tipos de metais e polímeros, né? Como o nosso foco aqui é metais, a gente vai falar mais sobre eles. Formas sólidas, tubos, formas vazadas, como por exemplo uma forma de favo de abelha. E também diversos tipos de perfis, como a gente viu lá nas fotos dos produtos acabados. Então, basicamente é isso aqui, né? A diferença ali vai ser o diâmetro do tarugo em relação ao diâmetro da matriz. E esse meio aqui, ele vai ser preenchido, então, por um fluido. Parâmetros de extrusão. Então, os parâmetros de extrusão, a gente vai dividir eles em parâmetros geométricos e parâmetros físicos. Nos geométricos, a gente vai ter o ângulo da matriz e o que a gente chama de relação de extrusão. A relação de extrusão, então, é a razão entre a área inicial e a área final desse tarugo. Então, o tarugo no início e depois o produto já extrudado. Já como parâmetros físicos, a gente tem velocidade de deslocamento do pistão, força de extrusão, a temperatura do tarugo e o tipo de lubrificante, então, que vai ser utilizado. Então, as velocidades do pistão elas podem chegar até cerca de 0,5 metros por segundo. Isso vai depender do material, da ductilidade desse material, né? E também de outras variáveis, como por exemplo a temperatura. Então, a força que a gente vai aplicar ela depende da resistência do material, da relação de extrusão. Então, se a gente vai ter uma relação mais alta, uma variação entre essas áreas muito grande, do atrito entre a câmara e o tarugo e da matriz com o tarugo, da temperatura e da velocidade de extrusão. Essa força requerida a gente pode estimar ela por essa forma, onde essa força de extrusão vai ser então a área transversal inicial do tarugo vezes uma constante de extrusão, que ela se relaciona então com o material e a temperatura, vezes o logaritmo natural da área inicial
pela área final. Então aqui a gente tem alguns exemplos que eu falei lá da constante de extrusão, né? Então dependendo do tipo de material que a gente vai utilizar e da temperatura que a gente vai aplicar no processo de extrusão, a gente vai ter então uma variação dessa constante. Aí aplicando os métodos que a gente viu para cálculo de esforços, aqui a gente já resumiu as fórmulas que a gente vai usar com mais frequência. Então, pelo processo de deformação homogênea, que é aquele que não considera o atrito, né? A pressão de extrusão, ou PE, ela vai ser dada pela tensão de cisalhamento do material, vezes o logaritmo natural, então, da relação de extrusão. Então, o nosso RE ali é a relação de extrusão e é dada como a área inicial sobre a área final. Então, é muito simples, não tem nenhum truque, nenhuma magia, somente a aplicação de fórmula a gente encontra o valor da pressão de extrusão. Pelo método dos blocos, é muito semelhante ao que a gente tinha lá no processo de trefilação, né? Então, a pressão de extrusão vai ser a tensão de cisalhamento que multiplica o termo 1 mais B sobre B, lembrando lá que esse B é o mesmo que a gente calculava no processo lá de trefilação. E isso aí, vezes então um outro termo ali, que é a relação de extrusão elevada ao B menos 1. Então também uma forma bem simples de ser aplicada. E a gente descobre então, agora levando em consideração o coeficiente de atrito, né? Lembrando que o B, uma das componentes do B é justamente o coeficiente de atrito. E o método da solução através do limite superior, aí ele já é um pouquinho mais complexo. A pressão de extrusão ela é uma constante A mais uma constante B vezes o logaritmo natural da relação de extrusão. Então essa constante A e B, ela depende principalmente do tipo do material e das condições de extrusão. Então normalmente quando a gente for calcular o cálculo dessa pressão de extrusão aí pelo limite superior, a gente tem que achar uma literatura que nos mostre então essas constantes A e B para diferentes materiais e diferentes condições de extrusão. Então aqui um exemplo, a gente tem ali o alumínio extrudado a uma temperatura ambiente com baixa velocidade, cerca de 10 centímetros por minuto, e uma relação de extrusão de até 150. Então, para essa situação, a gente tem ali um valor de A de 1,015 e um valor de B de 483. Se for para o cobre, as condições mudam. A gente tem A de 3,283 e um B de 364. Então aqui o mesmo processo, mas a gente está variando os materiais, né? Então essas constantes A e B, elas acabam variando. Então sempre que for necessário fazer o cálculo através do limite superior, a gente tem que conhecer muito bem as condições de extrusão e as condições do material para procurar então essas constantes. Fluxo do metal. Outra coisa importante é esse fluxo do metal. Ele vai determinar principalmente a qualidade e também as propriedades mecânicas do produto final. A gente consegue comparar esse fluxo de metal com o escoamento de um fluido qualquer num canal. Então, nesse processo, esses grãos eles tendem a se alongar, formando uma estrutura com orientação preferencial, né? Então, quando a gente passa ali na matriz pela região de calibração, esses grãos que eram equiaxiais, eles acabam contraindo ali e se alongando. E aí vão ter uma nova orientação preferencial. Muito importante, um fluxo inadequado ele pode causar uma série de defeitos nos produtos extrudados.
Então, a principal técnica de observação desse fluxo consiste em a gente seccionar, cortar o tarugo ao longo do seu comprimento e marcar uma das faces lá com um quadradinho, um quadriculado. Então, as duas metades elas são colocadas juntas na câmara e são extrudadas. Após a extrusão dessas partes, elas são novamente separadas para exame e aí fazer a verificação se encontra defeitos ou não. Então, via de regra, o que tem que ser muito bem pensado e estudado é o projeto da matriz, né, no processo de extrusão. A gente tem o resultado da técnica que a gente falou aqui. Então, uma situação hipotética de uma extrusão direta numa matriz quadrada, com um ângulo de matriz de 90 graus. Então, isso é bem hipotético. A gente não utiliza esse tipo de ângulo, ângulo reto. Então, nós temos aqui os quadriculadinhos, né? Então, ao chegar perto da matriz, eles começam a se deformar, vão se deformando continuamente, até que a gente tem esse resultado. Então, nas figuras B e C, a gente tem a formação do que a gente chama de zonas mortas, onde a gente tem uma característica de um fluxo estacionário, então não tem variação de velocidade ali, e esse metal ele fica praticamente parado naqueles cantos ali. Então, para quem viu isso lá na mecânica dos fluidos, é uma condição similar ao escoamento de um fluido num canal que tenha cantos vivos e curvas. Por isso que se fala que normalmente no projeto de matrizes se requer sempre uma experiência considerável que tem que levar em conta justamente esses fatores aí. Então aqui é um exemplo, características que a gente deve considerar no momento que está projetando uma matriz. Então aqui na figura esquerda a gente tem tudo que pode acontecer de errado. Então tem cantos vivos externos, internos, ressaltos de matriz desbalanceada, arestas com pontas, espessura de parede desbalanceada, espessura de seção inadequada, furos para remoção totalmente desbalanceados. Então essa condição, ela, se for feita dessa forma a matriz, ela vai produzir peças com uma infinidade de defeitos. Então aqui a gente já tem uma melhoria do projeto. Então a gente tem um ressalto de matriz balanceado sem cantos vivos. Então foram aplicados ali alguns raios de concordância. Balanceamento adequado da espessura de parede e furos mais balanceados. Então é muito importante. Esse projeto da matriz é uma área que demanda uma certa experiência, por quê? Porque um dos maiores custos dentro da extrusão é justamente o projeto dessas matrizes. Se por algum momento o engenheiro cometeu algum erro que estava produzindo uma série de defeitos nas peças, custa muito caro a produção de novas matrizes. Então por isso que é interessante um cuidado maior na hora do projeto. Então o processo de extrusão a quente, como o nome diz, né, vai ser feito em temperaturas elevadas, em ligas aí que não tem uma ductilidade muito grande, não tem uma ductilidade suficiente na temperatura ambiente. Então a gente aplica esse calor, eleva essa temperatura aí para reduzir as forças que são necessárias para extrudar esse material. Então, assim como todos os processos a quente, ele tem alguns problemas. O principal é o desgaste excessivo da matriz. O esfriamento do tarugo na câmara pode gerar deformações não uniformes, então quando a gente coloca esse tarugo lá na câmara de extrusão, se a gente tiver um resfriamento desse tarugo aí, vai gerar problemas nas deformações.
O tarugo aquecido ele é coberto por um filme de óxido, né, em função da oxidação em altas temperaturas. Para evitar isso, só que a gente aqueça esse tarugo numa atmosfera inerte. Esse filme de óxidos ele vai afetar o comportamento do fluxo do metal por causa da sua característica de atrito, né? Eu comentei com vocês lá na aula sobre atrito que os óxidos normalmente têm uma dureza maior e vão interferir de uma forma diferente no atrito e podem então acabar gerando produtos com características incomuns, né? Com acabamento superficial mais pobre e que não são tão adequados então às especificações do projeto. Tem algumas medidas que a gente pode utilizar para prevenir, sanar ou reduzir, né, o efeito desses problemas. Um exemplo é o pré-aquecimento da matriz, né? Então a gente evita aquele processo de resfriamento acentuado do tarugo. Então ele mantém o tarugo aquecido, reduz o efeito do resfriamento e também prolonga a vida útil da própria matriz, né? E não vai sofrer tanto com a questão de choque térmico. Então aqui a gente tem exemplo de temperaturas que são utilizadas nos processos de extrusão a quente em função do metal que se quer extrudar. Então ali a gente tem um exemplo do chumbo, então entre 200 e 250 graus, o alumínio ali de 375 até 475 dependendo da liga, o cobre e as suas ligas de 650 a 950 graus, os aços de 875 até cerca de 1300, e aí as ligas refratárias de 975 até cerca de 2200 graus Celsius. Uh, aços não materiais para fabricação das matrizes normalmente são os aços ferramentas para trabalho a quente, né, para suportar esse gradiente de temperatura. Revestimentos ali como zircônia também pode ser aplicados para prolongar a vida útil das matrizes, especialmente nas matrizes para produção de tubos e barras. Então a zircônia ela tem uma dureza um pouco maior e isso evita então que ocorra um desgaste maior na matriz. A lubrificação é uma questão muito importante no processo de extrusão a quente, então a gente já comentou lá também um pouco atrás sobre alguns lubrificantes que podem ser utilizados. Principalmente o vidro, que ele é excelente lubrificante quando a gente quer extrudar então aço inox, metais e ligas que utilizam altas temperaturas. Esse vidro ele acaba amolecendo, né, e acaba atuando ali como um excelente lubrificante. Uh, Ali a gente pode utilizar esse vidro na forma de pastilhas, então essas pastilhas elas vão atuar como reservatório de vidro fundido, que acaba lubrificando então a interface entre a matriz e o tarugo durante a extrusão. Pode utilizar também vidro pulverizado sobre o tarugo para reduzir a fricção entre a câmara e o tarugo. Em metais que têm tendência a aderir nas paredes da matriz, a gente pode utilizar um revestimento fino de um metal mais macio e de baixa resistência, como exemplo, ali o cobre ou o aço doce. E quando se utiliza esse procedimento aí, a gente chama esse procedimento de jaquetamento ou então de enlatamento. Então esse material que tem a tendência de aderir na matriz, ele vai ser então coberto com esse outro material, esse metal mais macio e com baixa resistência. Então aqui é um exemplo desse processo de extrusão. Então ali desde o vazamento do tarugo, aí ali ele já tem as matrizes prontas. Então
Se quiser trocar de uma forma para outra, é só ir ali na parte da caixa da matriz, retirar uma matriz e colocar outra. Então ali o tarugo ele é aquecido, é levado para dentro da câmara de extrusão e depois vem o pistão então e aplica a pressão de extrusão. E aí a gente tem ali a produção do perfil. Visto o processo de extrusão a quente, a gente também tem o processo de extrusão a frio. Então ele combina as operações de extrusão direta, indireta e de forjamento em um processo. Ele é muito utilizado então na indústria para fabricação de ferramentas e componentes de automóveis, para fabricação de componentes de motocicletas, bicicletas, peças para máquinas agrícolas. Então esse processo vai utilizar aí tarugos cortados de barras laminadas, fios ou até mesmo chapas. Os tarugos que são menores do que 40 milímetros de diâmetro são cisalhados e têm as bordas deles ajustadas por retificação. Diâmetros maiores devem ser usinados, então a partir de barras com comprimentos específicos. E embora que esses componentes extrudados a frio eles normalmente são mais leves, pode-se fabricar componentes de até 45 quilos e com comprimentos de até 2 metros. Então nós vamos ter a diferença aqui que nós vamos ter uma matriz ali, né? E a gente vai aplicar uma pressão tanto em um punção superior quanto em um punção inferior. E através dessas pressões a gente acaba conformando esse metal. Então, processos de extrusão a frio normalmente são utilizados para metais que têm uma grande ductilidade. Então, por isso, se torna mais fácil de deformá-los, né? E uma característica importante, interessante também, os metais que são obtidos ali por metalurgia do pó uh, são também extrudados a frio. Então, quem fez essa disciplina já de metalurgia do pó, normalmente eu que ministro também, a gente mostra justamente esse processo. Então, a gente tem punção superior e inferior que acabam compactando o pó metálico até a gente ter a forma verde. Vantagens e desvantagens da extrusão a frio em relação à extrusão a quente. Como vantagem, a gente tem melhor propriedade mecânica em função do encruamento, né? Desde que o calor gerado ali pela deformação, pelo atrito, não acabe recristalizando o metal. A gente tem ainda controle de tolerâncias melhor, requer pouca ou nenhuma operação posterior de acabamento, melhor acabamento superficial, devido a gente não ter aquela camada de óxidos que se formam com aquecimento, desde que a gente tenha também uma lubrificação eficaz.
eliminação da etapa de pré-aquecimento do tarugo, então reduz a energia necessária no processo. Tem taxas de produção e custos mais competitivos que os outros métodos. E algumas máquinas então são capazes de produzir mais de 2.000 componentes por hora, 2.000 partes por hora. Como desvantagem em relação à extrusão a quente, a tensão no ferramental, a magnitude dessa tensão ela é muito alta. Então, se a gente for trabalhar aí com o processo de extrusão a quente do aço, a gente tem que ter a dureza do punção ela vai variar de 60 a 65 Rockwell C e da matriz de 58 a 62 Rockwell C. Então, peças com ductilidade maior vão exigir que o nosso ferramental ele tenha também peças com uma ductilidade menor, perdão. Vão exigir que a gente tenha um ferramental também com uma dureza também muito grande. E isso é um inconveniente porque para a produção desses punções, nesses aços especiais, normalmente isso nos gera um custo mais elevado. E aqui nós temos então ali nós temos os nossos tarugos, né? Ele é colocado então na câmara. Então a gente pode ter a ação de dois pistões atuando para conformar esse material, ou então ainda de um único pistão empurrando esse material em direção à matriz para a execução do processo de conformação. E depois de executar os processos de corte, né, como a gente está ali trabalhando com perfis, esses perfis devem ser cortados nas medidas especificadas. Ali ele está executando a troca está executando a manutenção da matriz. E basicamente é assim que ocorre o processo. Defeitos do processo de extrusão. Então, como defeitos, a gente tem alguns exemplos que é a trinca superficial. Vai ocorrer quando ou a temperatura ou a velocidade de extrusão ela é muito alta. Elas causam um aumento significativo da temperatura na superfície.
causa essas trincas ou rasgos. E os defeitos normalmente são intergranulares. Então, essa trinca ela vai acabar gerando nos contornos de grão e vai acabar se propagando. Então, esses tipos de defeitos ocorrem principalmente em ligas de alumínio, magnésio e zinco, embora elas possam ocorrer também em ligas que utilizam uma temperatura mais alta. A gente tem como evitar esse tipo de defeito ou reduzindo a velocidade de extrusão ou diminuindo a temperatura do tarugo. Defeito do tipo cachimbo. Então, o tipo padrão de fluxo mostrado naquela figura C que a gente viu lá tende a arrastar todos os óxidos e impurezas superficiais para o centro do tarugo, né? Então ele vai concentrando o fluxo para o centro e acaba levando todos esses óxidos e impurezas para lá. Esse defeito ele é conhecido então como cachimbo ou então de rabo de peixe. Ele se estende até 1/3 do comprimento da parte extrudada e deve ser eliminado depois na etapa do corte. É um defeito que também pode ser minimizado se a gente alterar o padrão de fluxo para um comportamento mais uniforme, controlando o atrito e minimizando os gradientes de temperatura. Outra alternativa é que o tarugo ele pode ser usinado ou tratado quimicamente antes do processo de extrusão, removendo as impurezas superficiais. Nós temos também as trincas internas. Então, no centro do tarugo, a gente pode desenvolver essas fissuras, que são conhecidas então como trincas centrais, fraturas do tipo ponta de flecha ou os chevrons. Esse defeito ele ocorre, é atribuído então a uma tensão hidrostática de tração na linha central, similar à região de estricção lá nos corpos em um ensaio de tração. Então essa região central, como ela estriccionasse, né, formasse aquele pescoço ali em função dessa tensão trativa. Então a tendência de formação de fissuras centrais elas aumentam com o crescimento do atrito e da relação de extrusão. É um tipo de defeito aí que pode aparecer nos processos de extrusão de tubos. E é isso aí, pessoal. O processo de extrusão ele é bem simples. Na próxima aula eu vou passar alguns exemplos de exercícios para vocês, tanto de processos de trefilação quanto de processos de extrusão. E outra coisa que é interessante comentar, a nossa primeira prova, então, ela vai abordar todos os conteúdos que a gente viu até o término desse vídeo. Do próximo tema em diante já vai ser então conteúdo que a gente vai abordar na nossa segunda avaliação. Beleza, pessoal? Agradeço por quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.